Olá, boa tarde. Começa agora o CNA em Campo, programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. CNA e entidades do agro pedem mudança no comando da política de irrigação no país. Produtores de aves e suínos do Paraná ganham mais um instrumento para negociar com as indústrias. Câmara dos Deputados discute o Funcafé e a revisão dos preços mínimos para as variedades arábica e conilon. A CNA e mais 8 entidades do setor querem que o comando da Política Nacional de Irrigação fique com o Ministério da Agricultura. O tema foi debatido no seminário Irrigação no Brasil, uma nova gestão, promovido pela CNA aqui em Brasília. O evento reuniu associações nacionais e entidades ligadas ao setor para discutir a Política Nacional de Irrigação e possíveis mudanças. A principal reivindicação é que o assunto passe a ser tratado dentro do Ministério da Agricultura e não fique mais subordinado ao Ministério da Integração Nacional, como acontece atualmente. A nossa bancada será mobilizada para a gente fazer algumas mudanças, principalmente tirar o processo de irrigação que está hoje em um ministério para um ministério que eu acho que é adequado, que é o Ministério da Agricultura. Os benefícios do fortalecimento da agricultura irrigada para a economia nacional e para o desenvolvimento da agropecuária também foram apresentados no encontro. O potencial do Brasil para ampliar a área destinada à agropecuária é consenso. Além de aumentar a produção, a irrigação traz estabilidade na oferta de alimentos, reduz a pressão no meio ambiente e proporciona segurança econômica, social e ambiental. Uma imagem equivocada, não é? De que o produtor rural brasileiro seria um vilão no uso da água, quando na verdade o produtor rural brasileiro vem investindo, aplicando tecnologias, não é, que estão permitindo o uso racional da água no campo para produzir alimento e comida. Hoje em dia, nós temos aproximadamente 5 a 5 milhões e meio de hectares que estão sendo irrigados no Brasil, com várias tecnologias. O potencial brasileiro é em torno de 60 milhões de hectares, então nós temos um cenário espetacular de crescimento, 12 vezes mais do que nós temos hoje. E é isso que nós, como indústria, nós temos a obrigação de fazer com que esse crescimento seja administrável, sustentável. O seminário foi dividido em 3 painéis que abordaram os temas agricultura irrigada na ótica do setor produtivo, integração das políticas públicas do setor água e agricultura irrigada, como o legislativo pode contribuir. Representantes de entidades como a Agência Nacional de Águas e a Embrapa apresentaram dados importantes sobre o uso racional dos recursos hídricos e reforçaram a importância da gestão na irrigação. Gestão sempre é um aspecto muito importante, mas tem outras coisas além. Eu acho que nós temos que, por exemplo, saber utilizar com inteligência as informações técnicas que já se tem de uso adequado de água, de sistemas agrícolas conservacionistas que preservam a água, etc. Valorizar a atividade agropecuária como uma produtora de água e conservadora de água, etc. Então, esses aspectos são fundamentais. No final do seminário, os participantes elaboraram uma carta dos irrigantes que foi entregue aos deputados Tereza Cristina e Guilherme Coelho. Nesse documento é solicitada a alteração na medida provisória 782, de 2017, que estabelece a organização dos ministérios de forma a assegurar ao Ministério da Agricultura a prerrogativa da condução da Política Nacional de Irrigação. Equilibrar a relação entre produtores e indústrias. Esse foi o principal objetivo da nova lei dos contratos de integração. E para contribuir com esse trabalho, avicultores e suinocultores do Paraná ganham mais um instrumento para negociar. A avicultura e a suinocultura paranaense ganharam uma nova ferramenta para fortalecer as cadeias. Na última reunião técnica das duas atividades, o Sistema FAEP-Senar realizou o lançamento do Núcleo de Cadex do Paraná, que irá reunir os coordenadores das comissões espalhadas pelo Estado. É uma reivindicação antiga do setor produtivo da cadeia de aves e suínos, vem ao encontro daquelas reivindicações que a gente fazia para a agroindústria e nunca era atendido. Hoje nós temos a lei. As comissões de acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração atendem à Lei da Integração, aprovada pelo
pelo governo federal no ano passado e que exige a formação de comissões paritárias com o mesmo número de representantes pelo lado do setor produtivo e das empresas. Atualmente, o Paraná conta com 9 comissões implantadas e outras 5 em processo de implantação. No primeiro momento, o núcleo irá reunir os representantes destas comissões, além de fomentar a criação de novas. E o núcleo ele é uma ferramenta a mais que nós produtores temos para que quando algum assunto seja divergente lá no campo, lá na unidade, com a CADEC, com a empresa, a gente traga essa demanda aqui para o núcleo e esse núcleo consiga conversar com as indústrias aqui no outro patamar, aqui com corporativa, com a diretoria das empresas. Né? A implantação do núcleo prevê uma série de ações, a começar pela apresentação do projeto para as agroindústrias e também divulgação pelo interior do Paraná. De forma paralela, via Senar, os integrantes das CADECs serão capacitados com temas que vão desde liderança, técnicas de negociação, noções jurídicas e conceitos de custo de produção. Esse é um mecanismo que eu acho que todo produtor há tempo sonha em ter na mão e agora nós temos a felicidade, os produtores têm a felicidade de ter essa ferramenta para ser usada de agora em diante. Ele vai fortalecer porque nós temos hoje um amparo de uma Federação da Agricultura. Nós temos todo um corpo jurídico, todo um corpo técnico amparando as CADECs, amparando os produtores. Então, com isso, não tenho dúvida nenhuma que vai preparar os produtores para esse embate. A iniciativa da FAEP foi muito boa no seguinte sentido: a gente tem percebido que nas unidades de integração, onde os produtores são unidos e trocam experiências, especialmente entre unidades, eles passam a compreender melhor, né, quais são os cases de sucesso nas negociações. Então esses pontos são muito relevantes. Essa troca, né, de experiência, o básico que a gente está falando aqui é acesso a mais e mais informação para ele ficar munido de boas informações e, claro, com boas informações fazem boas negociações. E no portal CNA Brasil você confere todas as informações sobre a nova lei dos contratos de integração. Tem até um serviço de consultoria para os produtores que trabalham nesse sistema. As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail integração@cna.org.br. Anote aí bem fácil, integração@cna.org.br. A audiência pública na Câmara dos Deputados discute o FUNCAFÉ e a revisão dos preços mínimos para as variedades arábica e conilon. De acordo com o Ministério da Agricultura, devem ser disponibilizados para a safra 2017-2018 R$4,890 bilhões pelo FUNCAFÉ, fundo responsável por fomentar a produção. Mas para o deputado federal Evair de Mello, o montante não deve atingir todos os produtores, já que bancos e cooperativas praticam contingenciamento dos recursos com base na capacidade de endividamento dos produtores. O único setor produtivo brasileiro da agricultura que tem um fundo próprio é o café, que é o nosso FUNCAFÉ, passa de uns 5 bi esse dinheiro. Também temos um realinhamento para fazer uma aplicação disso, olhando sempre para o setor produtivo. Digo isso porque, se tiver produtividade, se tiver volume de produção, o outro segmento acaba fazendo um alinhamento natural e mitigando o impacto de logística, de infraestrutura, que tem que ser corrigido naturalmente, mas a maior correção do impacto negativo de outros fatores externos realmente a oferta e volume de café consistente para que o Brasil possa evoluir cada vez mais. Representantes do setor cafeeiro também pediram revisão dos preços mínimos do produto. O setor quer que características regionais sejam levadas em consideração. Atualmente, o preço mínimo para a saca de 60 quilos é de R$ 333,03 e R$ 223,59 para as variedades arábica e conilon, respectivamente, em todo o país. Nós temos uma base legal que tem que ser seguido, que é o custo variável, e quem nos pauta é a Conab. O que nós colocamos aí, que nós vamos deixar aberto esses custos da Conab e a gente olhar e comparar os números, né? E a questão do preço mínimo ser regionalizado tem fundamento, sim. Nós vamos analisar isso, até porque cada região tem suas diferenças e envolve, inclusive, questão de logística, de frete, quer dizer que tem um impacto no custo final da produção. Para o presidente da Comissão Nacional do Café da CNA, o setor precisa alinhar as reivindicações para ganhar força junto ao Ministério da Agricultura. Nós temos a obrigação, enquanto representantes de um setor extremamente importante para o país,
caminharmos juntos, pensarmos juntos, resolvermos juntos e o mais importante, levarmos propostas únicas que a gente consiga fazer com que o governo reaja e faça aquilo que realmente deve ser feito para o café. O CNA em Campo de hoje termina aqui. Te espero na próxima quinta-feira, ao 12:05. Até lá!